Jovens, eu vou até me ficar grandão aqui para vocês, porque fica inviável e até estranho eu tirar foto de todas essas páginas aqui para ler com vocês, já que vocês já têm o livro, né? Então eu vou simplesmente aqui indicando as páginas e vocês vão lendo aí comigo, tá? Vocês podem ir somente me ouvindo e acompanhando, né, na leitura, tá? Ah, eu passei aí as atividades da página 77, né? Que começa a falar de coreografia. Eu não vou me adentrar muito nesse assunto, não. Eu só vou querer trabalhar na aula de hoje, tá? Eu já quero, a partir da próxima aula, já entrar no assunto que para mim é o mais importante, talvez até do ano, que é sobre teatro, tá? Espaço cênico, exatamente. Entre o real e o imaginário, teatro, né? Mas antes disso, vamos voltar lá para a página 77, aí a gente vai lendo aquilo que for de importante para vocês, tá? Eu não vou querer entrar com mais detalhes não, até porque também não é a minha área. Eu não me sinto confortável com isso, trabalhar com coreografia. Não conheço em detalhes o trabalho desse povo, né? Então a gente trabalha simplesmente aquilo que é palpável a nós, né? Coreografia e espaço, lá na página 77. Ó. Diz assim, tem as questões, né? Aí o texto, ó, vamos para o texto. Página 77, tá? A imagem é do balé O Grande Circo Místico, criado em 83 para o Balé Teatro Guaíra, em Curitiba, de Curitiba. Roteiro e as canções que compõem a trilha sonora do espetáculo basearam-se no poema que dá nome ao balé. O Grande Circo Místico, né? Deixa eu ver se eu fico mais de frente com vocês. Escrito pelo poeta pernambucano Jorge de Lima. Grande poeta, tá? Poeta lá do modernismo. Se eu não me engano, é da segunda geração do modernismo, tá? A música foi determinante para a composição das coreografias, pois as canções contam a história dos personagens, que são artistas de circo. A música foi determinante para a composição das coreografias, pois as canções contam a história dos personagens, que são artistas de circo. Nesse espetáculo, o palco foi transformado em salão de baile, em picadeiro, em camarim e espaços imaginários. Tudo isso apenas com mudanças nos cenários e na iluminação. Isso é interessante, tá, gente? O teatro ele pode trazer isso pra gente. Simplesmente com uma mudança de cor ou de potência, digamos assim, de força na luz, colocando uma iluminaçãozinha um pouco mais fraca, ou trocando a cor, você simplesmente muda o cenário. Ou você gira o cenário, né? Por exemplo, acontece isso naquele programa, eu acho até um tanto tolo, né? Mas a ideia é um pouco interessante, né? Mas eu acho ele, em geral, a ideia em si é um tanto tola, né? Eu não consigo rir vendo aquela peça, né? Na verdade é uma peça de teatro, né? Eles estão fazendo ali praticamente ao vivo. Que é aquele programa do sábado à noite, na Globo. O palco ele gira. Não sei se vocês estão percebendo. Não sei se vocês perceberam ou se vocês sabem que programa é esse. O palco ele gira quando eles vão apresentar outra história, digamos assim, né? Foram utilizados elementos estruturais como andaimes, plataformas, painéis de tecido pintados e outros materiais que caracterizam as distintas paisagens que se quis mostrar. Por exemplo, na Grécia Antiga eles tinham o Deus Ex Machina,
que era um negócio, era uma máquina, que no final das peças, em algumas peças, Dionísio, ó, Eurípides gostava muito de usar o Deus Ex Machina. Ele vinha no final da peça e muitas vezes para um encerramento de um conflito, digamos assim. Acredita-se que na Ilíada não, na Odisseia, eu não consegui ler a Odisseia com vocês, né? Acredita-se que no final da Odisseia tenha havido um Deus Ex Machina. Estou dando só um exemplo aqui bem tolo. Ulisses, ele tinha brigado com todos os, digamos, os filhos da nobreza, que queriam casar com a esposa dele. Ulisses estava 20 anos fora do trono, 20 anos viajando para Troia, ele estava na guerra de Troia. Então todo mundo achava que ele estava morto, então eles queriam desposar a rainha para se tornarem rei de Ítaca, né? E isso acabou numa confusão, ele acabou matando muita gente e tal, e ele acabou arrumando um conflito com toda a corte, digamos assim, de Ítaca. E no final das contas aparece Atena, se eu não me engano é Atena, e ela encerra esse assunto. Vamos ficar todo mundo em paz, não tem mais briga, praticamente é isso que ela diz. Vamos ficar todo mundo em paz, não tem briga com ninguém, etc, etc. Vamos todo mundo para suas casas, é praticamente isso. Estou dando um exemplo aqui de Deus Ex Machina, né? E isso no teatro acontecia, né? Era uma máquina mesmo, como se fosse um deus, né? Vestido e tal. E havia a voz ao fundo, como se fosse esse deus falando. Tá? Ou muitas vezes até a pessoa pendurada. Enfim, há muitos conflitos e há muitas ideias do que seria esse Deus Ex Machina. Tá? Entretanto, outros espetáculos de dança são concebidos para serem apresentados em espaços de convivência como praças e ruas, que oferecem aos artistas possibilidades de composição de cenários, movimentação dos artistas e interação com o público, diferentes daquelas que o edifício teatral permite. Teve uma época na minha vida que eu estava muito cult, digamos assim. Eu vivia no circuito teatral, eu vivia assistindo espetáculos de dança e tal, e eu assisti alguns desses tipos, assim. Por exemplo, lá na Beira-Mar, né? Espetáculo de bonecos e tal, e o povo interagia com a gente. Né? É interessante, tá, gente? Pena que seja tão pouco propagado, né? Na nossa sociedade. Lá na 78, página 78. Em cada lugar uma dança. Aí eu vou passar essa questão para vocês, lógico. Aí eu vou lendo. A coreografia é a organização dos elementos de uma dança, os movimentos e o modo como serão feitos. As relações de quem dança com a música ou com os sons. A relação com o lugar onde se dança. A interação com os outros dançarinos e com o público. Professor, como assim? Relação com o lugar onde se dança. Lógico, se você está representando a seca do Nordeste, você não vai botar uma música dance, né? Tem nada a ver, né, gente? Não tem absolutamente nada a ver. Você vai colocar ali um triângulo, né? Alguma coisa assim com sanfona, né? Uma coisa mais parecida com o Nordeste. Sanfona, né? Todos os elementos que compõem a cena fazem parte da coreografia, tais como figurinos e objetos de cena ou iluminação cênica, quando necessário, entre outros. Percebam que tudo isso aí é pensado, tá, gente? Tudo isso aí transmite uma mensagem, né? Não pode ser por acaso. Como eu falei para vocês, você não vai representar o Nordeste, a seca, com uma música dance, né? Uma música pop, Rihanna, como é o nome desse povo aí? Eu não sei o nome desse povo não, tá, gente? Funk. Você vai representar o Morro do Rio. Você vai apresentar o Morro do Rio como? Música clássica? Percebem?
responsável pela concepção e organização de tudo isso é o coreógrafo, que determina quando, onde, como e quem dança. Esse profissional é quem compõe as frases de movimento. Frases de movimento aí do lado ele explica. Ó. Eu estou lendo a página 78, tá, gente? 78, aqui no sobrevoo. Olha isso. Aqui, ó. Vamos continuando aqui. Frase de movimento, sequência de movimentos com ritmo e dinâmica pré-estabelecidos. Há muitas combinações possíveis entre espaço, tempo e movimentos em um lugar específico, que pode ou não ser o palco de um edifício teatral. Coreografias dos mais variados gêneros podem ser vistas em lugares como quadras esportivas, museus, ruas, etc. Há muitas combinações possíveis. Uma coreografia envolve a organização desses elementos em um lugar específico. Certo. Aí a 79 eu não vou querer ler, tá? Isso aí já fala de uma situação que a gente não conhece. A gente vai lá para 82, página 82, tá? Raul Auger Foyle, chorégraphie ou l'art de décrire la danse par caractère, figure et signe démonstratif. Coreografia ou arte de descrever a dança por caracteres, figuras e signos demonstrativos. O termo coreografia é de origem grega e deriva da junção de choreia, as ações do coro do teatro grego. Lembram quando a gente está falando lá das rãs e tudo mais, tem o coro e o coro dança e canta, tudo. Coreografia vem daqui também. Choreia vem de coro, o coro que canta, né? Que eram a dança e o ritmo da voz, e graphem, ou grapé, o ato de escrever, né? O conceito de coreografia passou por muitas reformulações desde que o termo foi divulgado no ano de 1700 pelo professor de balé e coreógrafo francês Raoul Auger Foyle, em seu livro Chorégraphie, l'art de décrire la danse par caractère, figure, enfim. Coreografia para Foyle era um sistema escrito no qual se utilizavam símbolos e caracteres para registrar em uma partitura os gestos e as movimentações dos bailarinos. Eles criaram caracteres para descrever determinados movimentos. Tudo é pensado, tá, gente? E tudo pode se tornar ciência, tá? Observe as imagens acima, ó. Parece partitura de música, né? Mas não é. Isso são movimentos. Os dançarinos seguiam os símbolos escritos e se deslocavam de acordo com os desenhos da trajetória indicados no papel. Eles iam fazendo os movimentos, né? A dinâmica do movimento, que são os ritmos e as qualidades de força de quem dança, seguia a dinâmica da música indicada na partitura musical, que aparece na parte superior das páginas. No século XVIII, portanto, a coreografia era um conjunto de instruções escritas em papel para o dançarino. Virou partitura também. Entre os séculos XVIII e XIX ocorreram grandes... 18 e 21, desculpa. 18 e 21 ocorreram grandes transformações nas diversas áreas do conhecimento humano, que provocaram o interesse e a necessidade de experimentação nos artistas da dança. A partir do século XX, a escrita da dança, tá? Coreografia, que instrui em sinais gráficos os passos e as sequências de movimento, como se fosse uma receita, tá? Passou a ser chamada de notação coreográfica. Notação, notas, tá?
Atualmente, coreografia é o termo usado para descrever o planejamento das ações de quem dança. Dentre os elementos para esse planejamento estão as dinâmicas dos movimentos, as possibilidades de relação com o lugar, com a música ou o som, as relações entre as pessoas do grupo que dança, as relações de quem dança com os espectadores. Interessante isso aqui, né? Tem muita gente que tem a menor noção de que isso existe, né? Partitura, notação para dança. Notação coreográfica, né? Deixa eu ver com quantos minutos já estamos. Vou dar uma pausa aqui.